O jogo! Fim de papo! 13 anos depois, o Bahia volta a vencer o Palmeiras em São Paulo. Eu falava durante a transmissão, vai ser no estilo Raudinei, irmão. Vai ser no finalzinho do jogo. Torcida do Bahia tá fazendo a festa. Quer ver? Deixa eu desbloquear aqui a câmera, irmão. Bahia vence depois de 13 anos o Palmeiras aqui no Allianz. No Allianz pela primeira vez. E 13 anos depois, o Bahia vence em São Paulo. Que triunfo, irmão. Nem o mais otimista Binha de São Caetano pensava nisso. Uma parada tão organizada quanto o Bahia. Você que é corneteiro, você que tava aí pé da vida, chato da vida, reclamando com uma desgrama. Eu falei, a Bahia tá sofrendo. Eu falei, respira. Veja o jogo. Não sei se você tá vendo com a TV desligada, né, sei lá, e pronto. Então assim, que triunfo. Que triunfaço. Que resultado gigantesco consegue Rogério Ceni aqui dentro. Sabe o que é engraçado? Que quando o Pedro veio no pré-jogo aqui e falou que aqui em São Paulo o Rogério é conhecido como um carrasco do Abel, teve torcedor do Bahia debochando no chat e buscando derrotas do Rogério. Carrasco é uma coisa, dizer que nunca perdeu é totalmente outra. Carrasco é aquele cara que tem números melhores em cima do seu adversário. O Rogério meteu 5 no Corinthians aqui 2 anos atrás. O Rogério chega e ganha do Palmeiras aqui dentro, coisa que não acontece desde 2012, quando o Bahia ganhou lá em Barueri, e não aqui. Dentro desse estádio, o Bahia nunca havia vencido e ganhou. Ano passado poderia ter vencido, poderia. Só que vacilou durante o jogo, perdeu pontos durante o jogo, perdeu lances, durante o jogo, onde o Bahia abusou de chances como a do Jean Lucas, depois tem uma outra que eu não lembro com quem é, que perde o gol também, e quando o Palmeiras chega em 2, o próprio Jean Lucas vai mole após um escanteio, não mete o pé na bola, contra-ataque, gol do Estevão. E aí a gente perde o jogo. Resultado. Após isso, Bahia se impôs, mas não ganhou o jogo ano passado. Hoje o Bahia acabou se impondo, sendo 100% taticamente, praticamente impecável. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Partidaça de David Duarte. Que partidaça de um tal de Santiago Ramos Mingo. Ninguém viu Flaco Lopes em campo. Onde o Flaco Lopes estava, o Ramos Mingo estava. Uma jogada do Palmeiras que eu falei disso aqui antes, que pouca gente lembra, é a jogada da casquinha do Flaco Lopes. Marinho Yuri. Do triunfo. Oi. Eu peço perdão publicamente ao senhor Cauli Oliveira. Perdão público ao seu Cauli Oliveira, cara. Jamais criticado. Esse passe dele é coisa de gênio. Esse passe que ele achou pra Kaique é coisa de gênio. Continue, Marinho, desculpa. E aí? Eliomar Costa, meu parceiro Mazinho. Nunca critiquei. É esquadrão. Não tem jeito, meu irmão. Pra você que secou. Bahia em 7. Oi, meu querido Yuri Santana. Reapareceu, venha. Bahia eu tava aqui, Bahia na 7ª posição. É, rapaz, Tony Caule, viu? Não é Tony Kroos, não, é Tony Caule, viu? Tony Caule, que eu falava com meu parceiro Vitor Lacerda, meu personal, o seguinte, ele me mandou um vídeo de Kroos apontando e dando aquele passe no ponto futuro, né? Eu virei pra ele e falei, Cauli fez, vocês não fizeram essa zoada toda. Tá aí, ó, que passe do Cauli. Yuri Santana, Antônio Jacques, show é de vocês que eu preciso beber 3 litros d'água aqui. Que eu estou em Nárnia, irmão. Alô, dona Mônica. Vamos pro espetinho de novo hoje. Eu vou comer água. Vou ficar acordado até a hora do voo pra Belém. Bora. Venha, Jax. Bahia venceu o gol de Tchuquei. Outro detalhe, viu, Jax? Teve gente aqui no intervalo que fez assim, Marinho, qual foi o jogo de Kaique que Kaique resolveu sem ser o Bavi
Boa noite. Beleza. Marinho, eu falava durante o jogo, eu falei o tempo inteiro aqui durante o jogo assistindo, a gente não merece perder hoje. A gente merece até ganhar esse jogo hoje, principalmente pela atitude que a gente mostrou durante todo o jogo. Soube ser inteligente, soube contrapor o Palmeiras o tempo inteiro. O Palmeiras chegou a desequilibrar o jogo por alguns minutos quando coloca ali o Estevão, quando coloca o Paulinho, os seus jogadores titulares, mas o Bahia nunca perdeu o foco no jogo, sempre se manteve ali pronto para poder contra-atacar o Palmeiras. Em um momento, cara, de gênio de Cauli, como eu já falei, ele acha que o Kaique, quando a infiltração é covardia, e o Kaique faz o gol, né? O amigo perguntou aí, o jogo que o Kaique não foi decisivo além do Bavi, eu lembro de muitos onde o Kaique entra fazendo gols, cara, né? Ele entrou fazendo gol no jogo contra o Vitória, por exemplo, né? Ele é um cara decisivo, sim, né? Talvez não tenha o mesmo poder de decisão do que outros atletas têm, mas ele é um cara que sempre muda o jogo quando entra, sempre coloca mais aceleração quando entra. Claro, teve seus jogos ruins, como todo jogador tem, mas ele é um cara que traz uma nova dinâmica ao Bahia, né? Ele é um dos poucos caras que ele vai pra dentro do adversário sem medo, né? Então eu acho que isso conta muito a favor do Kaique, na minha opinião, tá? Mas é o que eu falei, hoje o Bahia fez um jogo inteligente, hoje o Bahia fez um excelente jogo, não mereceu perder de forma alguma e mereceu o triunfo também, tá? Se o Palmeiras teve 10 minutos de superioridade, Yuri Marinho, foi muita coisa, realmente, porque o Palmeiras, eles têm jogadores de qualidade, eles têm o Estevão, eles têm o Paulinho, eles têm o Vitor Roque, e quando eles colocam esses caras em campo, você o tempo todo... Oi, pode falar? Me permita, você tá falando de que tem Estevão e tal. Irmão, temos um lateral esquerdo, e o seu nome é Luciano Juba. Só isso que eu quero dizer pro torcedor do Bahia. O Estevão ganhou uma no segundo tempo em cima do Juba. Uma, apenas. Aquele botou no meio das pernas do Juba. E aí tem uma coisa, viu, gente? É gênio. Estevão é acima da média, é absurdo. E eu tá aqui dizendo que ele ganhou uma de 4 ou 5 duelos contra o Luciano Juba. É excelente para o que fez a partida do Luciano Juba hoje. Que pouco foi ofensivo, foi muito bem defensivamente. Eu acho que o sistema defensivo do Bahia, abaixo dos demais, o Gilberto. Principalmente depois que cansou. Gilberto cansou, virou um Deus nos acuda do lado direito. Mas sorte que o Palmeiras quis atacar pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Né? O Vitor Roque entrou lá, todas as bolas aéreas do Vitor Roque, o Gilberto não conseguiu ganhar nenhuma. E o Vitor Roque é menor do que ele, pô. Menor do que ele, mas realmente, cansaço. Por um todo, eu acho que o Bahia fez um partidaço defensivamente já. O Ícaro Ribeiro mandou 5 contos, falou aqui, ó. Ano passado, o pensamento era, faltam 36 pontos para 45. Já podemos dizer que agora faltam 51 para 60. Resumindo, triunfos para a Liberta em 2026? Diga, Yuri Santana. Só pode ser 8 ou 80. A outro dia era briga para não cair. Poupa na Libertadores. Tem que fazer 45 Foca no brasileiro. Foca no brasileiro. Agora já é foca no título. Foca na Libertadores. Foca... Se cuida, Leila. Ô, meu irmão, é a torcida mais maluca do Brasil. Não, pô, eu tava falando disso, Yuri e Jacques, eu tava dizendo o seguinte, e teve alguém que me mandou isso, eu não lembro quem foi agora, peço perdão. Se ganha, é Senner, é gênio, o Bahia é o mundo. Se perde, é fora Sene, Cauli não presta, David Duarte é -1, tem que mandar o William José e Lúcio embora e não sei o que e tal. Então, assim... E eu queria registrar, Marinho, algumas coisas que você já falou. Que partidaça do David Duarte, irmão. Que crescente do David Duarte, que vem de uma bela partida contra o Atlético Nacional e já tinha feito uma bela partida também contra a equipe do Nacional, que tinha feito um bom jogo contra a equipe do Ceará. Vem numa crescente absurdo o DVD. E mesmo com o Gabriel voltando, ele tá aqui. Irmão, beleza, você tá voltando. Você era o titular, você é muito bom zagueiro. Mas eu tô no meu momento, e diferente do momento daquele meu momento do Capixaba, é o meu momento positivo. Eu tô naquele meu momento jogando muito bem futebol, tô sendo soberano, tô fazendo uma bela dupla de zaga com o Ramos Mingo, que é outro, que é consistente, que eu já falei, que já devia ser um adjetivo, Mingo, porque é sempre muito bem, é sempre muito seguro, sempre um líder, sempre orientando. O Luciano Juba levou vantagem no primeiro tempo, quando estava jogando por dentro, construindo na partida, levou vantagem quando voltou um pouco mais para ser marcador, principalmente com a entrada do Estevão no segundo tempo. Então, Luciano Juba, belíssima partida. O Caio Alexandre, enquanto teve em campo, partidaça do Caio Alexandre enquanto teve em campo. O monstro! Ajudando na construção.
marcação, ajudando na parte defensiva, em roubadas de bola, sendo o capitão em algum momento da partida, com a saída de Everton Ribeiro. Então, assim, outro que fez uma partidaça foi ele, o Caio Alexandre, muito bem no jogo. Bahia que foi coeso. O Marcos Felipe, que para alguns, eu li o chat na hora, não acreditei, que aquela espalmada para o lado, acharam que foi falha do Marcos Felipe. Ele espalmou para o lado, o chute do Estevão puxou para dentro, espalmou para o lado. O Flaco Lopes mandou pertinho do gol, mas a bola saiu. Quando foi preciso, irmão, foi uma chance, foi duas partidas, foi uma chance, foram duas chances. Quando apareceu, foi seguro. Bahia que mais uma vez não sofre gol na temporada, segura o time do Palmeiras, que era o líder do campeonato, nesse momento cai para a segunda posição, mas não pelo gol, não pelo triunfo. O Bahia teve muitos mais momentos positivos durante esses 90 minutos, foi um time muito mais equilibrado em relação às últimas partidas, então o Bahia fez um bom jogo, independente do resultado. O 0-0 era de fato um resultado bom, jogando na casa do Palmeiras, uma equipe que vai vencer a maioria dos seus jogos em casa, uma equipe que vai brigar pelo título brasileiro. O 0-0 não era um placar ruim e até condizente com o que foi todo o jogo, pelo que apresentou o Bahia, mas o Jax foi bem. Fez um bom jogo o Bahia a ponto de conseguir o triunfo. Tudo isso que a gente falou é destacado pela boa partida do Bahia, independente do resultado. É um Bahia que soube se portar contra uma equipe que vai brigar pelo título brasileiro e vinha de 7 triunfos consecutivos. Inclusive triunfo na Bolívia, na altitude boliviana. Essa equipe do Palmeiras vinha de triunfo contra o Bolívar na altitude, vinha de triunfo na casa do Fortaleza, mesmo esse Fortaleza não nos melhores momentos, é um Fortaleza que não perdia em casa há mais de um ano. Mais de um ano não perdia em casa em Campeonato Brasileiro Fortaleza. Em Campeonato Brasileiro Fortaleza não perdia mais de um ano. Perdeu para esse Palmeiras. Ganhou na casa do Inter. Ganhou o Clássico com o Corinthians. Ganhou a Libertadores. Ganhou na casa do Sport. Então era um Palmeiras que vinha em evolução. O Bahia vai lá e conquista seu segundo triunfo seguido no Campeonato Brasileiro. Terceiro triunfo seguido do Sport Clube Bahia, que já tinha vencido Ceará, Atlético Nacional e Palmeiras. Detalhe, terceiro triunfo seguido também por 1-0. Mais uma vez, o Bahia vence pelo placar mínimo, não sofre gols, é uma evolução defensiva. Apesar daqueles 3 da equipe do Cruzeiro, que Deus queira que tinha sido ponto fora da curva, a exceção tinha sido aquele resultado, o Bahia consegue um lindo placar contra a equipe do Palmeiras, consegue um belo resultado, consegue vencer de forma contundente, porque pouquíssimas equipes vão vencer o Palmeiras em casa. Nesse momento, Marinho, eu tinha atualizado, a MG já tinha jogado Bahia na só tela. Tem Bahia aquela derrota fora de casa, viu, Yuri? O Bahia só tem aquela derrota fora de casa, viu? O Bahia só tem a derrota do Cruzeiro na temporada. Na temporada, só tem a derrota do Cruzeiro fora de casa. Exato, em toda a temporada apenas a derrota contra o Cruzeiro. Bahia na 7ª posição com 9 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro, que é o 4º colocado nesse momento. O Bragantino está jogando, indo a 11 pontos na 3ª posição, mas o Bahia com a mesma pontuação do Inter no G6 do Campeonato Brasileiro. Aí, MG jogou na tela, Bahia conquista seu segundo triunfo. Muitas equipes emboladas, mas um triunfo que coloca o Bahia lá na ponta da tabela. E todo mundo tá, cadê o Bahia? Cadê o Bahia? O Nordeste, que naquele momento tinha Ceará e Fortaleza na primeira parte da tabela. Bahia passa Ceará, passa Fortaleza, passa Vitória, passa Sport. Bahia nesse momento é o 7º colocado. Quem falou cadê o Bahia, né, Maria? Há 2 rodadas que o Bahia estava atrás até do Vitória, penúltimo colocado. Aí, pessoal, aí que tá o Sport Clube Bahia. Uma coisa, Yuri, importante, posso falar aqui uma parada? Você, torcedor, vai ouvir em alguns momentos durante essa semana que o Bahia ganhou do time reserva do Palmeiras. Não se deixa abater, tá? Rebata esse tipo de comentário, porque olha o time reserva que o Palmeiras jogou hoje. Olha o time reserva que o Palmeiras jogou hoje, tá? Com Gustavo Gomes, Flaco Lopes e Felipe Anderson. Não se deixa abater por esses comentários, tá? Celebre seu triunfo e não se deixa abater por isso. Muitos titulares, tá, Jax? Assim, poupou alguns, mas vários titulares. O Everton é titular. O Gustavo Gomes é titular, o Giá jogou como titular, o Piquerez é titular, o Richard Rios é titular, o Flaco Lopes é titular, o Facundo Torres é titular. A zaga foi titular então, assim, na Bolívia, viu? A zaga foi titular na Bolívia, essa zaga aí. Pode ter poupado o Estevão, pode ter poupado o Emiliano Martínez, mas de resto, é o Palmeiras com força máxima. Se pegar, viu, Yuri? Que é reserva, se pegar o time da Bolívia, Yuri? Só pra concluir aqui, rapidinho. Só para concluir, o Maurício fez o gol do triunfo na Bolívia, irmão. O 3-2, que o Palmeiras gastou rios e mares de dinheiro para tirar o Maurício do Internacional. Aí só maluco mesmo para achar que isso aqui é reserva. Reserva? Ó, só 3 jogadores que foram titulares no jogo contra o Bolívar. Foi Bolívar? Foi. Contra o Bolívar e não jogaram hoje. O Martínez, que entrou no segundo tempo. O Vanderlan,
número 6, e o Bruno Fux. O restante, o time que foi a campo aqui, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Facundo Torres e o Estevão também, 4, e o Estevão. Facundo Torres, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, né? 7 jogadores mantidos titulares, ele mudou 4 peças. Porém, são 4 peças com o zagueirão que entrou, que foi bem, o Benedetti foi bem no jogo. O Richard Rios, que é titular desse time, até onde eu sei, né? Até onde eu sei é titular. Felipe Anderson, que fica ali naquela coisa do um dia é titular, no outro não é, e por aí vai, tentando achar o espaço dele ainda. Quem mais aqui? Só, velho. E fora o elenco do Palmeiras. Fora o elenco, se botasse o time reserva, ainda seria um adversário duríssimo na frente do Bahia, pô. Fala parecendo que é. Não, tirou os 11 e virou um baba. Não é não, meu irmão, não é não. Só faltou uma. O ataque só faltou um, só faltou o Estevão, que beleza, é craque, é monstro, ok, concordo. Mas o Palmeiras veio com força máxima porque sabia também que o Flamengo tinha ganhado a partida e assumiu a liderança. O Flamengo foi a 14 pontos. O Flamengo passa a equipe do Palmeiras. Então, sabia da importância do jogo, tratou com importância sim, e o Bahia fez um grande jogo. Eu acho que vocês já estão vacinados o suficiente para não deixar que a mídia seja de eixo, seja a nossa, diminua o tamanho do triunfo do Bahia. Foi um triunfo gigante, construído, com peças que foram muito bem, várias delas, e já destacamos aqui, várias delas foram muito bem. Eu elogiei pelo menos 5 atletas do time titular do Bahia, que fizeram um jogo para mim acima da média, outros para mim oscilaram e fizeram partidas ok. É o caso do Jean Lucas, teve bons momentos, teve momentos ruins na partida, mas longe de dizer que o Jean Lucas fez um jogo ruim. Então, Bahia fez um jogo correto, entendeu a importância. A estratégia, inclusive, do Rogério Ceni funcionou, Marinho. Colocar titular contra o Palmeiras, era tipo, pra quê colocar titular contra o Palmeiras? E poupar contra o Paysandu, né? Poupa contra o Palmeiras, que já é um jogo perdido, deixa isso pra lá. Não, foi 100%, foi titular contra o Palmeiras, conseguiu o resultado e agora deve descansar seus atletas para a partida contra a equipe do Paysandu na próxima quarta-feira. Próxima partida do Bahia em casa, contra o Botafogo. De Paiva. Exato. Então o Bahia vai com força máxima aí para enfrentar o Botafogo, assim a gente imagina.